Boa noite, eu sou Michelle F. Han e hoje, o ponto a ponto, nós vamos falar sobre beleza e história de superação. A minha convidada é a Jéssica Costa, ela é biomédica e proprietária da Magras de Tramandaí. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Mi. A gente já se conhece, a gente já conversou várias vezes fora do programa, eu também conheço a clínica, faço procedimentos lá, então hoje o papo vai rolar assim, ó, super agradável. A nossa entrevistada, ela tem uma história de vida muito legal, uma história de superação, assim como a minha de muitas outras mulheres. E ela vai trazer hoje para você aí de casa se inspirar. Jéssica, vamos começar com a minha pergunta de sempre aqui no Ponto a Ponto. Quem é a Jéssica? Bom, Mi, eu acho que a Jéssica é uma mulher que vem de muitas superações, né? Uma menina que perdeu a mãe aos 9 anos, né? Tive que ser mãe dos meus irmãos tão cedo, né? Então eu já amadureci desde cedo, já tive responsabilidades desde cedo, né? E a vida aos poucos ela vai te adaptando, né? Então eu fui sempre me projetando, né? Me inspirando e levando a vida. Então eu sou uma pessoa que gosto muito de passear, gosto da minha família, né? Tenho a minha filhinha de 1 ano e 2 meses, a Bibi. Então eu sempre gosto de estar com os meus amigos. Então acho que essa é a Jéssica, né? Uma pessoa que gosta de estar com pessoas, né? Uhum. Então... Jéssica, como está sendo essa lida, né, da maternidade do lado profissional? Sim. Porque eu sei que não é fácil, né? Tem a questão também do teu marido não residir aqui, sim, né? De tu estar em transição entre aqui e a outra cidade, que seria? Alegrete. Alegrete, que não é perto. Bem longe. Como é que está sendo? Eu acho que quando a gente pensa, né, em maternidade, principalmente as mulheres, a gente já tem né, porque sempre a mãe se doa mais, né, que nem a questão do Felipe estar longe, né, principalmente eu preciso me doar mais ainda com a Bibi, né, mas eu acho que ser mãe foi uma coisa que me inspirou mais ainda a lutar por tudo que eu sempre quis pelos meus sonhos, né, hoje não só por mim, mas por ela também. Por ela também. Então, claro, não é fácil se dividir entre a casa, né, entre a Bibi e a clínica, mas a gente se vira e hoje eu acho que o meu propósito se tornou maior ainda, porque hoje eu quero ajudar mais mulheres ainda, né, porque a gente recebe muitas mães lá na clínica, né, e hoje eu consigo entender a dor delas, né, porque muitas vezes elas diziam, hoje eu vou conseguir me cuidar, e aí eu pensava, mas a gente tem que se priorizar, e hoje eu entendo que não é tão fácil estar lá, né, então hoje, cada momento que elas estão lá, eu priorizo ainda mais esse cuidado com elas, porque eu sei o que elas estão passando, né? Então, exato. Não é fácil, mas a gente consegue. Mulher consegue tudo, né? A mulher sempre dá aquele jeitinho, né? A gente sempre dá um jeito. E tu sempre trabalhou na área da estética? Eu não sempre na área da estética, mas sempre na área da saúde, né? Desde o meu primeiro emprego, então sempre gostei muito da área da saúde, né? Eu trabalhei na prefeitura, na área da saúde, aí tinha educação, saúde, e eu sempre escolhi a saúde sempre em primeiro lugar. Então eu trabalhei alguns anos na farmácia, né, do município, foi onde eu já me identifiquei com o cuidado, né, com as pessoas. E aí, depois eu trabalhei com um auxiliar de dentista, então trabalhei com uma dentista que me inspirou muito também, né, a Carla. Ela é um ser humano incrível, uma mulher também muito batalhadora, e ela me trouxe para dentro da estética, né, ela disse, tu tinha que vir para estética, porque tu tem uma mão muito boa, porque ela me ensinou a fazer botox nela, então... Que legal! Aí ela dizia, tu tem uma mão melhor que as minhas colegas, então ela disse, tu tem que vir para estética. Daí ela foi me inspirando, né, eu já fazia biomedicina, e aí eu optei, quando eu saí, para fazer a pós. De verdade, eu nem me formei, eu já estava fazendo a pós, né, em estética, então... Fui meio que, não sempre na estética, mas sempre na área da saúde. E ela te incentivou, querendo ou não, muito, né? Que ela bacana. Foi uma inspiração, assim, tanto na questão profissional, né? Sempre disse, eu quero ser essa mulher. Porque ela sempre pensava sempre no paciente, né? A gente brincava que ela estava sempre com a agenda cheia e ela dizia, sempre vai ter espaço para botar alguém aí. Se é para cuidar, a gente dá um jeito. Então, não tinha horário o consultório dela, né? Então, ela sempre estava me inspirando, né? Que legal. E
A franquia Magras, né, é uma franquia enorme, bem reconhecida no Brasil e fora do Brasil. Quando que tu decidiu, eu vou agora ter uma franquia Magras? Eu acho que eu nunca decidi isso em mim. Eu brinco que, assim como a Magras, ela traz os pacientes, ela também me escolheu, né? Então, legal. Não fui eu que escolhi a Magras, né? Eu fui na Magras justamente para fazer a pós do meu estágio. Olha só! O estágio da minha pós, né? Que eu trabalhava nesse consultório e a ideia era só fazer o meu estágio e voltar para lá. Porque a Carla sempre foi muito inspiradora para mim e ela disse, vai trabalhar comigo quando tu te formar. Então eu já tinha onde trabalhar, né? Nossa. E eu fui lá para fazer meu estágio. E aí, por isso que eu digo, a Magras me escolheu, porque as pacientes ao longo do estágio, eu queria fazer só com a Gé, né? E aí, quando eu terminei o estágio, a antiga proprietária disse, Gé, eu tenho uma oportunidade para ti. Eu falei, não, eu não posso, né? Eu tenho a minha musa inspiradora lá e eu preciso ir, né? Tanto que quando a gente conversou, eu e ela, não fui nem eu que contei para ela que eu ia sair do consultório, foi o meu marido, porque eu só chorei e não consegui contar, né? Então eu digo que eu não escolhi a Magras me escolheu, né? Então eu fui estagiária, daí acabou me contratando, virei biomédica e ela também me escolheu para ser a proprietária, né? Chegou um momento que a Fran disse, já agora eu não quero mais, né? Vou seguir outros rumos e eu estou dentro das meninas que tem, estou te escolhendo para ficar com a empresa. Que bacana, olha só. Aí ela me fez a proposta, né? De comprar a unidade. E aí eu tinha a Cris, que era minha antiga sócia, que era minha estagiária também. Olha só, gente. Foi o efeito dominó, né? Uma atrás da outra. E aí eu disse... Cara, eu acredito que a gente era muito amigas, tinham as mesmas ideias, né, mesmos propósitos de cuidar de pessoas, né? Eu disse, por que não, né? E aí convidei a Cris, a gente assumiu a unidade. E aí faz 2 anos que eu sou a proprietária da Magras de Tramandaí. De Tramandaí. Né? E aí agora a Cris saiu, ficou só eu. Ficou só você. E o Magras em si, né? Ela tem uma exigência, ela tem regras para você ser uma franqueada? Sim, a Magras ela tem propósitos, né? Ela tem uma cultura, o código de encantamento da Magras. Então, tu tem regras ali para seguir, né? E eu digo que eu acho que a Magras me escolheu, mas ao mesmo se eu pudesse escolher uma franquia, eu escolheria a Magras também, sabe? Porque ela bate muito com o que eu penso, né? Com os meus pensamentos, com a minha cultura, com o que eu quero para o meu paciente, né? Que é saúde e bem-estar, né? Nada além disso, não é sobre valores, né? Então, eu acho que esse ponto da Magras, eu sou muito Tu se identificou, né? Me identifiquei. Faz parte, combina com os teus ideais também de vida, né? Combina com os meus ideais, totalmente. Quantas franquias existem atualmente da Magras? Eles agora, esse mês, abriu mais algumas. Então tava em 312. Nossa, não sei bastante. Tem e eu li que tem fora do Brasil também, tem fora do Brasil, e a ideia agora é expandir um pouco mais ainda para fora do Brasil, né? E todas elas são padronizadas? Então, todas iguais. Então, né, tem um padrão de papel de parede, tem um padrão de maca, tem um padrão de atendimento, né? Os protocolos, eles são muitos anos estudados, né? Hoje a gente vai lançar o bioestimulador. Então, lança um bioestimulador, fica em teste lá na unidade, né? Que tem Balneário Camboriú, é a matriz, até sair o protocolo final. Aí todo mundo replica da mesma forma, porque é um protocolo que foi extremamente cuidado, né? Que teve estudos para que aquilo ali foi embasado, não é saiu da mente. Algo assim, né, esporádico, jogado ao vento. Exatamente. E todas as meninas que trabalham lá na clínica, na sua, por exemplo, elas passam por um treinamento lá em Santa Catarina? Assim, a gente tem treinamentos todos os anos, né, que nem agora, semana passada, eu estive lá como franqueada, então teve treinamento dos franqueados para trazer as novidades, né? Entendi. Aí agora, mês que vem, é o da Nutri. Então, só a Nutri vai. Então, agora tem específico, porque daí fica mais focado, né? É bem organizado, É bem organizado. E a Magras, ela tem a Universidade Magras, aonde... Olha, eu posso dizer que eu aprendi mais coisa do que na minha pós-graduação ali. Nossa, que legal, tem uma universidade. Tem uma universidade, então tem todos os protocolos, tem ali com aulas ali no sistema, né? Tanto a parte teórica quanto a parte prática.
E a clínica, muita gente acha que o Magras, ele é só para emagrecer, Sim. e não é, né? É verdade. Ela realiza procedimentos faciais e corporais, certo? Isso aí. Tu pode citar alguns para quem está nos assistindo? Sim, sim. A Magras, claro, como o próprio nome já diz, né? A gente é focado, sim, No emagrecimento, né? Que, digamos, seria o nosso carro-chefe. Mas a gente também tem hoje os faciais, né? Tanto o bioestimulador de colágeno, o botox, os preenchedores, né? Microagulhamento. Então, limpeza de pele, tem todo uma outra linha de procedimentos, né? Todos também focados com os protocolos da Magras, todos específicos. E eu brinco, hoje, infelizmente, a gente vê o facial ainda com muito exagero. Sim. Né? Então, a gente da Magras ainda foca no refinamento. Refinamento, né? Que é aquela questão assim da harmonização. Agora tá na moda desarmonizar. Mas na realidade, né, na minha concepção é assim, a harmonização é harmonizar, é tratar, dar aquele toquezinho e não transformar. Exatamente, né? Não é à toa que tipo, eu estou na Magras há 7 anos e eu tenho, ontem, inclusive, eu atendi a minha primeira paciente, fez o meu primeiro bioestimulador, que foi há 5 anos atrás. E aí ela disse, eu continuo vindo justamente porque a Gé continua mantendo os padrões, né? Sim. Não fica aquela coisa artificial, né? Exato. Que é o que os pacientes não querem, né? Exatamente. Outra coisa, em relação aos tratamentos que a clínica disponibiliza, o que eu acho muito legal é que tem uma nutricionista lá. Sim. Então, por exemplo, antes da pessoa pensar, eu vou fazer isso e aquilo de procedimento, a gente tem que pensar na questão, o que a gente consome, né? Exatamente. Porque propriamente, vamos lá, eu vou fazer um procedimento facial agora, mas como é que tá a minha alimentação? Eu tô comendo uma alimentação que vai ajudar a pele ou que não vai ajudar? Eu estou consumindo água, né? Então, é bem legal isso, porque tem a nutricionista e aí depois tem os procedimentos que são incluídos, né? Exato. Todos os procedimentos a gente sempre inicia pela Nutri, né? Porque é fundamental, né? Porque se eu tenho uma pele que não está bem, né? A gente sabe que os açúcares, eles glicam demais o nosso colágeno, né? Então, como que a gente vai fazer um bioestimulador numa pele de uma pessoa que não toma um copo de água, né? Não faz sentido. Hoje, inclusive, a gente tem tratamentos capilares também, né? Ah, isso tá muito em alta agora, né? E logo, se vocês olharem o nosso Insta, a gente tem muito, antes e depois, muito legal. E a gente também passa pela Nutri, porque tu precisa, né? E eu sempre brinco, se tu não tem um alicerce saudável, como que vai crescer algo ali, né? Precisa então estar com a alimentação correta, ingestão de água, né? Tem todo um cuidado. Se tiver com o teu organismo inflamado, qualquer lugar do teu corpo vai estar, seja o capilar, seja a unha, seja, né, a face. Então, a Nutri faz parte de todos os nossos protocolos, sempre. Eu acho a Nutri fundamental. E não é sobre, vou fazer uma dieta totalmente restritiva. Não é sobre isso, né? É sobre, às vezes, adaptar alguma coisa que está errada ali, né? E não trocar totalmente a tua alimentação. Outra coisa, agora falando na linha capilar, né, que os homens estão agora buscando, enfim, vocês também atendem homens? Qual a procura hoje em dia pelos homens por tratamentos estéticos, sim, ela tem aumentado? Tem, tu sabe, Mi, que acho que já faz uns 2, 3 anos pra cá, que a gente tem passado por cima de muitos tabus, inclusive, né? Que nem a toxina botulínica, né? O nosso famoso Botox. Vai ficar artificial, né? Então, hoje a gente já tem muitos pacientes homens que realizam Botox já ali a cada 6 meses, uma vez por ano. E no emagrecimento a gente tem muitos pacientes. Então, muitos vêm de casal, né? Porque às vezes legal, a família né? precisa, né? E a gente tem ali na termo que você fez, né? A gente tem uma sala que é específica com 2 macas para o casal, quando eles querem fazer junto. Então, também é um momento do casal, né? Que às vezes a gente não tem. Então, a gente hoje já tem bem mais homens do que lá quando a gente iniciou. Iniciou, né? Já tem tirado, assim, um pouquinho desse tabu. Né, nesse tabu da questão assim, e se eu for lá e fazer um botox, se eu fizer alguma coisa, não somente a questão de artificial, mas as pessoas começam, vão falar o quê de mim, né? E na realidade, não, o homem também ele tem que se cuidar. Exatamente. Né, ser vaidoso, se tá ali a mão, por que não, né? Outra pergunta que eu quero fazer, na realidade, gente, como eu disse, né, eu frequento
já fiz vários tratamentos lá, tô bem feliz. Ah, que é bom. Principalmente, gente, vou dizer, eu amo a Carbox, né? A Carbox, as pessoas às vezes elas acham assim, mas o que uma golinha ali faz, né? Mas, por exemplo, eu tinha uma gordurinha chata na lateral, olha, gente, eu fiz 3 sessões ou 2 sessões e já vi resultado. Sim. Só que também tem aquela coisa, né, Jéssica? Eu cuido da minha alimentação, eu vou numa nutricionista. É um grupo, né? É um grupo de coisas. Outra coisa, hoje em dia, na tua opinião, as pessoas estão cada vez mais imediatistas? Por exemplo, elas vão lá, mas eu quero para ontem, Sim. né? Aí, às vezes, elas fazem pacotes, por exemplo, assim, o corpo também tem, por exemplo, uma radiofrequência, Sim. né? Tu não pode fazer toda semana. Exato, cada 15 dias, né? Exatamente. Na tua opinião, as pessoas, elas sabem esperar, né? Principalmente na questão do emagrecer, elas conseguem ter a noção de que não é da noite pro dia? Não é fácil, né, Mi? Eu venho, acho que, uma luta de muitos anos, né, com a questão de emagrecimento, né? E a gente é um conjunto, né? Eu brinco, eu sou muito grata pela minha equipe que eu tenho, porque as meninas conversam muito com as pacientes até elas entenderem que, né, vai muito delas em casa. A gente tem um grupo no WhatsApp onde todo mundo se ajuda também. Que legal! Eu acho que isso é muito fundamental, né? Sim, suporte, hoje, né? eu boto uma receitinha, daí a Mi copia, né? Então, as meninas vão conversando com as clientes durante os atendimentos. Então, olha, como é que tá indo o resultado? Pois é, então vamos ver com a Nutri o que tá acontecendo, por que não tá perdendo, o que tá perdendo. Então, as pessoas estão mais imediatistas, mas eu acho que quando elas entram lá na clínica, a gente consegue convencer elas de que tu esperou tanto tempo para aquilo ali, né? Então, hoje tu se deu o momento de tu te cuidar. Então, agora tu precisa ir aos pouquinhos também, porque o emagrecimento, né, a gente vê muita gente com efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então, essa função de ser imediatista não adianta, porque hoje eu posso perder 10 quilos em 15 dias, se eu quiser, em um mês, né? A gente sabe que tem muita coisa aí que dá pra fazer louca. Mas, e depois, né? Então, a gente sempre tenta colocar na mente da nossa paciente lá que tu tá procurando uma qualidade de vida, mas que tu precisa manter aquilo ali. Tu vai ficar lá 30 dias, 2 meses com a gente, enfim, né? Depende do protocolo. Mas depois disso, tu precisa conseguir manter em casa. Porque daí, pra nós, não valeu a pena tu ter ido até lá. Sim, sabe? com certeza. Porque é difícil, tem custos, né? A gente tem pacientes que vêm do Pinhal, de Magistério, de Palmares do Sul, então é longe para ir até a clínica, sabe? Aí tu tira aquele tempo para cuidar de ti, mas precisa ser aos poucos para que tu aprenda a trocar os alimentos e não a emagrecer agora e pronto, né? Porque senão tu não vai manter. Então, o emagrecimento ele não pode ser imediatista. Claro, com certeza. E agora que não é fácil, mas a gente consegue. Não é fácil, né? Mas tendo foco, força, que nem todo esse amparo, né? Que vocês têm todo esse um suporte. amparo multidisciplinar, né? É uma equipe, então a gente consegue conversar com elas para que elas entendam isso, né? Mas muita gente, sim, chega imediatista e depois entende que é o tempo. Que é o tempo, né? E às vezes a gente brinca que tem muitas pacientes que falam, não quero mais sair daqui. Mas é porque, bom, tu vê o carinho que é lá, né? É muito legal. As meninas são muito queridas, sempre atenciosas, elas conversam. E outra coisa, né, Jéssica, eu posso chegar lá e posso fazer procedimentos igual a você, porém o meu protocolo é diferenciado em cima das minhas necessidades ou dos meus desejos, né? Isso, exatamente. A gente tem protocolos, mas para cada pessoa a gente vai realizar de uma forma, né? A gente trabalha com a bioimpedância, que é um exame que a gente consegue ter uma noção corporal, né? E cada a mim precisa perder 1 quilo, a outra 5, a outra 10, e aí em cima disso a gente vai trabalhar cada pessoa, né? Eu tenho um metabolismo mais acelerado, tenho um metabolismo mais lento, então o mesmo protocolo não pode ser para ti e para mim, porque não vai funcionar. Claro. Né? Então ele é bem individualizado, né? Não tem receita de gaveta, que nem eu brinco, né? É individual, o Nutri vai te atender, tu precisa comer 1 pãozinho. Jé, pode comer 2. Então, cada pessoa vai saber o que pode, né? Sim. Porque daqui a pouco eu não gosto de uma coisa, tu gosta, então... Exatamente. Tudo tem que ser algo bom também, né? Que a pessoa queira fazer, não que ela comece a fazer, eu não quero mais fazer isso, né? Sim, exato. Tem que ser saudável, porque senão vocês não vão manter, né? E outra coisa, assim, hoje em dia a gente vê que muitas mulheres, né? Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe tem 66 anos, se eu não me engano. Né? Aí eu sempre confundo a idade dela. Sim. Ela agora,
é aposentada, tem um dinheirinho sobrando, também tem aquela mentalidade de... Porque as mulheres mais antigas, as nossas mães, elas têm uma mentalidade que é assim, o meu propósito de vida é trabalhar, cuidar da família, casar e deu, né? Uma manicure é algo, ir na manicure, ir no cabelo uma vez por... Isso é ser autocuidar. Só que, por exemplo, a minha mãe não, ela mudou, ela fez algumas coisas faciais, sabe? A procura também por mulheres, né? Como a minha mãe, hoje na clínica, existe? Existe, tu sabe que eu tenho várias pacientes, né, mais velhas, principalmente. Olha, eu vou te dizer que, posso dizer que hoje eu acho que o meu público maior, tá? Claro que algumas ainda chegam com algumas resistências, né, de, eu não quero artificial, eu não me deixa transformada, né, ainda tem essa cultura dentro delas, né, e com o tempo a gente vai conversando, elas vão me conhecendo, vão vendo que também não é o meu propósito, sim, né? Porque assim, tá tudo certo, tem profissionais que gostam, tem profissionais que não gostam, e eu indico outras amigas que gostam mais, que eu brinco um pouquinho mais, né, mas não é o meu perfil, então com o tempo elas vão me conhecendo e a gente vai tirando essa cultura também, sabe? Sim. Então elas começam com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e quando vê, elas já fizeram todos os tratamentos que a gente tem, e elas continuam indo, né? Tem uma paciente que ela tá com 78. Nossa! Não queria, porque não queria fazer preenchimento labial. Não vou ficar com bocão, não quero, vai ficar feio. Aí a primeira vez que a gente fez, ela chorou e eu pensei, meu Deus, não gostou, né? E aí ela chorou de emoção. De felicidade. Porque eu tinha passado um batonzinho pra finalizar e ela nunca tinha usado batom porque ela não tinha lábio. Nem ela tinha percebido o quanto diferença ia fazer na vida dela. Né? Gente, muito legal. Às vezes é uma coisa tão simples pra gente. Sim, mas pra essas pessoas faz uma diferença, né? Exatamente. E a Jéssica de 20 anos atrás, ela imaginou algum dia que ela estaria hoje aqui, dando entrevista, que ela seria proprietária de uma marca tão conceituada no mercado? Olha, eu acho que a Jéssica de 20 anos atrás, ela nunca nem sonhou estar aqui, muito menos ter uma franquia, ainda mais numa rede tão conceituada quanto é a Magras, né? Eu me orgulho muito de ter uma unidade dessa. Mas eu acho que a Jéssica, de 9 anos, né, quando ela perdeu a mãe dela e começou a vida, né, a bater, e a Jéssica que está sempre superando, eu acho que ela sabia aonde ela poderia chegar, né? Então, que legal. Eu acho que todo dia eu digo, gente, olha que orgulho que eu tenho de mim, né? Ontem até fiz um post no meu Instagram sobre isso. Então eu tenho muito orgulho da minha trajetória, né? Eu não precisei passar por cima de ninguém para estar aqui, né? Sim. Eu batalhei muito para estar aqui, com certeza. Mas eu acho que tudo que tu faz de bom a vida te devolve, Com certeza, é uma sementinha que tu planta e ela volta pra ti, né? Exato, então como eu digo, né, eu fiz o meu estágio, eu sempre brinco e falo para as minhas estagiárias, né, dão o melhor de vocês em tudo, porque eu dei o meu melhor quando eu entrei na Magras, no meu estágio obrigatório, que não recebia R$1 para estar lá, inclusive eu pagava para estar lá, porque eu não morava na cidade, né, então tem todo o deslocamento, e mesmo assim eu dei o meu melhor. Fui contratada, né? Mesmo contratada, ainda dei o meu melhor e fui escolhida para ser a proprietária. Né? Então, eu acho que tudo que tu faz de bom para a vida, ela vai te devolver. Exatamente. E também tem aquela questão de botar amor, né? Muito. Faz toda a diferença. Nossa, e isso é uma coisa que eu cobro muito das meninas lá na clínica, sabe? Vocês realmente querem estar aqui? Né? Eu sempre brinquei, quando eu era ainda responsável técnico da empresa, eu dizia, Bria, se vocês estão aqui só para pagar boleto, não vale a pena. Né? Com certeza. Vocês têm que estar aqui para vocês poderem ganhar um dinheirinho para sair, para passear, para valer a pena vocês estarem cuidando da paciente, né? Porque muitas das nossas pacientes chegam ali procurando um cuidado, né? Uma autoestima, muitas vezes elas querem só conversar. Exato, né? E aí, se tu não tá no teu dia, tu não quer estar ali, não tem porquê. Né? Então, sempre prezo muito assim na minha equipe. Quem quer estar lá na clínica, ela tá. Quem não quer, tá tudo bem, pode ir embora. É, verdade. Né? Tem que ter propósito. Exatamente, porque daí senão não condiz com o propósito teu e o propósito da franquia, né? Exatamente, não condiz, né? Porque a Magras tem todo um código de encantamento, inclusive tem alguns cargos que é Prime Fadinha, sabe? Ai, que legal! Então, justamente por isso, sabe? Por esse encantamento que a Magras tem. Então, porque elas precisam querer estar ali, né? Então, eu sempre escolho profissionais que realmente amam o que fazem.
Então, Sim, com certeza. é isso. Ai, gente, Jéssica, eu quero te agradecer, Eu que tá? agradeço. Muito por vir aqui compartilhar essa história encantadora. Sim, obrigada. Te parabenizar e te desejar muito, muito sucesso. Obrigada, Mi. Para mim também é um prazer estar aqui, sendo entrevistada por uma mulher que tem uma história tão linda obrigada. também, que é uma inspiração, acredito, para outras mulheres também, assim como para mim. Com certeza, né? Então é isso, pessoal. Hoje a gente fica por aqui, perdão. O Ponto a Ponto, então, você assiste todas as terças e quintas-feiras, às 21 horas, um encontro marcado com histórias de superação, com muito conhecimento, entre outros. Uma boa noite, uma semana abençoada para você. Tchau, tchau.